bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, nesse novo dia que acabou de começar. Você se sente cansado, cansada, como se estivesse o tempo todo lutando com alguma coisa, lutando com algo? Bem, olha só, a melhor maneira de se aliviar desse peso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Irmãos, o nosso Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. E sempre que nós entramos em uma batalha, nós precisamos ouvir a voz dele e aprender a lutar da forma que Deus quer que a gente lute. Nós temos as nossas armas, os nossos recursos, as nossas habilidades. Mas a palavra do Senhor diz que as armas nessa guerra que nós travamos não são carnais. Não são armas que você pode ver ou sentir, ou armas que você vai numa loja e compra. Então, se elas não são armas carnais, elas são armas espirituais. E ao pregar a palavra para você, hoje, eu estou fazendo guerra contra o inimigo. A palavra de Deus, irmãos, não é uma palavra qualquer. Ela é uma palavra que transforma vidas. Nós temos armas espirituais que nós conseguimos identificar. Por exemplo, a paz é uma dessas armas. Andar em paz quando o inimigo está fazendo de tudo para te atingir é uma arma. Outra coisa, a retidão também é uma arma. Saber quem você é em Cristo é parte da sua armadura, mas também uma maneira de você lutar contra o inimigo. Outra coisa, usar o capacete da salvação, ou seja, pensar como um filho de Deus deve pensar. Se você descansar em Deus hoje e permitir que Ele batalhe por você, se você realmente quer isso, escreva aqui nos comentários: Senhor, lute por mim. Amém? Escreva isso pela fé. Senhor, lute por mim. Entregue a sua vida nas mãos dele. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entrega ele para mais pessoas. E Deus vai usar a sua vida para abençoar alguém que você nem conhece, talvez. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida, para que você saia vencedor de toda a batalha que você tiver que enfrentar. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Diz o seguinte: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Fiquem parados onde estão e verão o Senhor salvar vocês. Povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você não precisará lutar nessa batalha, é o que está escrito aqui, irmãos. Já pensou ouvir algo assim da parte de Deus? Tome a sua posição, mas fique parado e veja o livramento que o Senhor irá te proporcionar. Não tenha medo nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Olha que notícias maravilhosas para você começar o seu dia. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas, capítulo 20, no contexto, essa não é realmente a posição da qual Deus está falando. Muita gente lê esse versículo e acha que ficar parado significa ficar de braços cruzados, sem fazer nada. Que a nossa posição diante da batalha ou diante das batalhas não seja de cruzar os braços simplesmente, mas
Quando você lê o capítulo todo, você percebe que a posição que Deus está falando aqui não tem nada a ver com não tomar uma atitude. O rei Josafá, quando ouviu essa palavra, ele se ajoelhou em oração, ele reuniu o povo, ele louvou a Deus, ele confiou na promessa. Essa é a posição que Deus está te pedindo, que Deus está nos pedindo hoje. A posição que Ele quer é a posição da fé, a posição da confiança, o posicionamento de quem sabe que a guerra, sim, é real, mas que o nosso general é Cristo. Quando Deus diz assim, tomem posição e fiquem firmes, Ele não está dizendo para você abandonar a responsabilidade da fé. Ele está dizendo, posicione o seu coração no lugar certo. Alinhe a sua mente com a minha palavra e não deixe que o medo te desvie do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você entende isso? Ficar parado não é se desesperar. É saber que o socorro não vem dos montes, não vem da força do seu braço, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então tome posse disso nessa semana, nesse dia. Você não vai se mover pelos seus sentimentos, pela ansiedade, pela tristeza, pelo medo, pela falta de perdão, pelo orgulho. Você vai orar diante dessa batalha. Você vai louvar a Deus e você vai confiar. E um sinal dessa confiança é quando você entrega nas mãos de Deus. É quando você se ajoelha aí ao lado da sua cama ou em qualquer lugar onde você tem o costume de orar e entrega essa situação nas mãos do Senhor. Essa é a sua posição. Esse vai ser o seu posicionamento diante da guerra, diante do inimigo, diante até do seu próprio ego. Aquele que se prostra diante de Deus não se prostra diante do pecado, nem diante do mundo, nem diante das trevas. Aquele que se ajoelha diante do Pai não precisa se ajoelhar em nenhum outro lugar. Não precisa se arrastar. Por isso, se prostre diante do Senhor. Entregue tudo a Ele. Entregue todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus. Deus está ouvindo a sua oração. E Ele vai lutar no seu lugar enquanto você ora, enquanto você se arrepende, enquanto você pede perdão, enquanto você recebe do Senhor a misericórdia, enquanto você se reconcilia com o Pai. Você estará lutando com Ele lado a lado, resistindo ao mal, fugindo da aparência do mal, enquanto no meio de tudo isso, o Senhor batalha por você, aquela batalha que você jamais poderia enfrentar sozinho. Amém? Receba no seu coração essa palavra. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar agora de alguma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você se lembrar de alguém que tem sido alvo do seu clamor, da sua súplica nesses últimos dias, coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração é uma forma de atitude. A oração é a expressão da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. Amém? E escreva aqui junto com o seu pedido de oração o seguinte: Senhor, lute por mim. Apenas isso. Senhor, lute por mim. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Obrigado porque sabemos que o Senhor continua lutando por nós, mesmo quando nós não vemos. Somos gratos porque a Tua fidelidade nunca falha. Obrigado pelos livramentos invisíveis, pelas guerras vencidas em silêncio, pelas lágrimas que o Senhor enxugou quando ninguém mais estava por perto. Obrigado por estar conosco no começo de mais esse dia. Nós não sabemos o que virá pela frente,
mas sabemos que o Senhor já está lá. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos perdoe, Pai, quando tentamos fazer as coisas do nosso jeito, com as nossas próprias mãos, com os nossos recursos. Nos perdoe quando permitimos que o medo nos vencesse, quando ouvimos mais a voz da dúvida do que a tua voz. Nos perdoe por cada pensamento que nos afastou da tua presença, por cada atitude que revelava um coração cansado, perdido, desesperado e desconfiado. Nos lava e nos purifica com o teu sangue. Nós nos rendemos a ti, ó Deus. Nós declaramos diante do Senhor que a nossa força, a nossa habilidade, os nossos recursos não são suficientes. Declaramos a nossa total dependência no Senhor. Ó Deus, que o Senhor vá ao encontro agora dessa pessoa que está me ouvindo e que está orando aqui junto comigo. Alguns estão orando até de joelhos, não somente prostrados diante do Senhor fisicamente, mas espiritualmente quebrantados diante de Ti. Nós decidimos colocar o nosso coração no lugar certo, diante do Teu altar. A nossa mente voltada para o Senhor, para as coisas do alto. E declaramos que confiamos na Tua palavra. Que o Senhor visite agora essa pessoa, ó Deus, que está aí orando sozinha. Que o Senhor dê a ela força, equilíbrio, paz, serenidade e discernimento, para que ela enfrente da melhor maneira essa batalha que ela está enfrentando. Que ela saiba no seu coração que ela não está sozinha, mas que o Senhor está junto dela. Que ela possa encontrar descanso nos teus braços e força nas tuas promessas. Eu quero orar por essa pessoa que tem enfrentado batalhas que ninguém vê. Eu oro por aqueles que não têm conseguido dormir por causa da ansiedade. Por aqueles que sentem que estão lutando sozinhos. Eu quero orar por essa pessoa que já tentou de tudo e ainda não encontrou saída. Eu quero orar por essa pessoa, ó Deus, que precisa da Tua paz na mente dela. Precisa de equilíbrio emocional, de cura física, de restauração no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho. Eu oro por essa pessoa, por esse irmão e por essa irmã, que sente que está no seu limite. Ela já pensou em desistir, mas ainda assim decidiu ouvir essa mensagem aqui até o fim. Que o Senhor possa honrá-la, que o Senhor possa fortalecê-la. Dê a ela, ó Deus, a certeza de que o Senhor está presente, a certeza de que essa guerra não é dela, que o Senhor já tomou a frente dessa batalha. Eu quero colocar diante de Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada situação, cada dor. E eu creio, pela fé, que o Senhor tem poder para atender a cada pedido escrito aqui, ó Deus. Mas faça tudo segundo a Tua vontade. Porque nós sabemos que o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito transforma as nossas orações, as nossas palavras, até mesmo os nossos pensamentos em algo compreensível para o Senhor. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Visita, meu Deus, cada situação. Entra com a Tua providência. Mostra a cada um que o Senhor ainda é Deus que abre portas. O Deus que traz soluções surpreendentes, inesperadas. Um Deus de cura, um Deus de milagres. E eu quero pedir também que o Senhor contemple até mesmo os pedidos que não foram mencionados aqui. Aqueles que ficaram no silêncio do coração aí dessa pessoa.
Que o Senhor contemple essa vida e dê a ela, ó Deus, o refrigério. Não permita que essa família seja abalada e nem destruída, mas restaura com o teu poder a nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o joinha aqui, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative as notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. E se essa mensagem abençoou sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe ela com alguém. Basta você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Amém? O deserto não é o seu lugar. Você pode estar passando pelo deserto nesse momento. E eu sei que tem sido um tempo difícil, tem sido um período de luta, de choro, um período que exige de você perseverança, mas mesmo assim você tem visto a provisão de Deus. A provisão do Senhor tem te alcançado. Você tem contemplado a bondade de Deus nos mínimos detalhes. E é isso que tem te mantido de pé, a fidelidade do Senhor. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto. Creia nessa verdade. Amém? Deus continua sendo Deus, mesmo em tempos de deserto. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, está escrito assim: Lembrem do caminho por onde o Senhor, nosso Deus, os guiou durante esses 40 anos no deserto. Ele os fez passar por dificuldades para pôr vocês à prova, a fim de saber se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele os deixou com fome e depois os alimentou com o maná, uma comida que vocês e seus antepassados não conheciam. Ele fez isso para que vocês aprendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor diz. Irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos um discurso de Moisés ao povo de Israel. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, depois de ter passado 40 anos vagando pelo deserto. Aquele era um povo cansado, um povo que carregava consigo perdas, frustrações, mas também um povo que havia sido sustentado por Deus todos os dias, com pão do céu, com água que saía da rocha, com direção de Deus através da nuvem. E Moisés relembra ao povo que não foi por coincidência que eles passaram por aquele período. Foi um tempo de aprendizado, onde Deus não apenas os livrou do Egito, mas Deus estava ali preparando eles para uma nova vida. O que eles passaram no deserto, a fome, a sede, o tempo de espera, afinal 40 anos não são 40 dias, tudo isso fazia parte de um processo de amadurecimento, de purificação da alma, de fortalecimento, de realinhamento da fé. Existem alguns momentos da nossa vida
que parecem ser o fim. Momentos em que as coisas nas quais a gente estava firmado parece que não se encontram tão firmes assim. Às vezes, sabe, irmãos, eu leio os comentários dos vídeos aqui, sempre que eu vou orar e interceder pela vida de vocês, e eu confesso que muitas vezes eu me deparo com palavras que cortam o coração. Eu sou uma pessoa como você. Eu sou imperfeito, sou falho, sou humano, e eu me sinto assim muito tocado com cada história, cada pedido de oração que é deixado aqui. E aí eu fico pensando o seguinte: se eu, limitado como eu sou, sinto tanto essa dor, se eu me compadeço tanto com o sofrimento das pessoas, imagine Deus. Como que Deus se sente ao ver os seus filhos aflitos e angustiados? Só que a gente precisa entender uma coisa. Os planos de Deus para a nossa vida não se resumem a nos livrar de todas as dificuldades. Na verdade, muitos momentos difíceis que nós passamos na vida são pela permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam com a gente para que nós cresçamos, amadureçamos e para que a gente se fortaleça. Quem já passou pelo deserto sabe que quando você sai do deserto, quando você vence a batalha, você percebe que não quer voltar para lá, de jeito nenhum. E esse aqui é um dos grandes aprendizados do deserto. Ele não é um lugar de permanência, ele é um lugar por onde você vai passar, um lugar de passagem. E uma coisa importante que eu quero deixar para você hoje é que toda vez que aparece um deserto na Bíblia, ele antecede um momento marcante, um momento importante. O deserto, ele precede um tempo de libertação, de transformação, de purificação, um momento de vitória, como foi com Jesus. Jesus foi levado ao deserto para vencer as tentações e depois romper com o seu ministério, firme e forte diante das dificuldades do mundo. E talvez seja isso que está prestes a acontecer com você. Amém? No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu sou mais que vencedor. Não fale isso apenas da boca para fora. Creia nessa palavra, porque ela está escrita aqui na Bíblia. Eu sou mais que vencedor. Escreva: eu sou mais que vencedora. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No deserto, nós somos confrontados com quem realmente somos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu com pressa. Eles presenciaram um grande milagre para servir como testemunho para as próximas gerações. Eles saíram dali com liberdade. Isso não tem preço. Eu fico imaginando como que a fé daquele povo foi aquecida, foi reacendida quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Só que bastaram alguns dias no deserto, com sede, com fome, para que eles começassem a reclamar. Bastou Moisés subir o monte para orar e aquele povo já estava construindo um bezerro de ouro, um Deus no lugar do Deus Todo-Poderoso. Ali no deserto, longe do Egito, eles descobriram que o problema não era geográfico. E é isso que o deserto faz com a gente, irmãos. Ele revela o que nós ainda não conseguimos deixar para trás. Ele revela a raiva que estava guardada, o orgulho que estava camuflado, a fé que na verdade era só aparência. No deserto, a gente não esconde nada de Deus e nem de nós mesmos.
No deserto, a gente aprende a não idealizar a vida que nós tínhamos antes. Em Números capítulo 11, a partir do verso 4, diz que o povo começou a reclamar, dizendo o seguinte: ah, se tivéssemos carne para comer! No Egito comíamos peixe de graça, e também pepinos, melões, alhos poró, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Percebe como eles começaram a olhar para trás com um olhar de saudosismo? Como se o Egito tivesse sido uma boa experiência para o povo. Eles estavam sentindo falta da comida, mas eles se esqueceram da dor, do cativeiro, da escravidão. É assim que muita gente age quando passa por um tempo difícil. Começa a romantizar aquilo que Deus já mandou deixar para trás. Mas o deserto nos ensina isso com muita força, com muita clareza. Nem tudo que era fácil era certo. Nem tudo que era confortável era saudável. Deus não quer que você volte para o deserto. Deus quer que você prossiga. Ele quer te amadurecer, te preparar e te conduzir para um novo lugar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui nos comentários. Ou se você está orando por alguém da sua família, da sua casa, alguém da sua igreja, orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, um casal que está passando por um tempo de crise, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e creia no poder da oração. A oração tem poder. A oração nos ajuda a vencer o deserto. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Nós queremos te ouvir de forma clara, de forma direta. Queremos nos aproximar de ti, Senhor, te conhecer cada vez mais. Obrigado por ter nos sustentado nos desertos da vida. Obrigado porque mesmo quando tudo parecia seco, sem vida, o Senhor estava ali, nos dando o escape, o sustento, o refúgio e o descanso. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe pelos pensamentos que muitas vezes tentaram nos convencer de que o passado, sem a liberdade que temos agora no Senhor, era melhor. Nos perdoe porque muitas vezes o inimigo quer cegar os nossos olhos, nos impedindo de enxergar o futuro de bênção que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes nós temos uma tendência a olhar para trás, a olhar com saudosismo para aquilo que o Senhor já mandou que nós encerrássemos na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a vencer as tentações no deserto. Nos ajuda a ter clareza, a ter firmeza. Nos dê livramento, nos dê o sustento. Ó Deus, nos dê direção diante desses desafios que nós temos experimentado. Eu quero orar por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra. Essa irmã e esse irmão que chegaram até essa mensagem desesperados, sem esperança. Pessoas que estão passando nesse momento pelos desertos da vida, que estão enfrentando crises, perdas, escassez, dificuldades nos relacionamentos, que estão afastados do Senhor, vivendo uma vida espiritual fria, vazia, pessoas que não conseguem mais enxergar sentido para a vida. Eu apresento cada uma dessas pessoas diante do teu altar. E eu peço que o Senhor toque com o teu toque de cura, de milagre e de restauração. Contempla cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos perdoe
quando, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós erguemos outros deuses em nossos altares e adoramos e nos prostramos diante deles. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso Deus, o único Deus a quem devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe por termos adorado deuses estranhos, por termos nos curvado diante de um bezerro de ouro, erguido por causa das nossas necessidades, por causa das nossas carências. Ó Deus, que o Senhor traga respostas para essa pessoa que chegou aqui nessa mensagem, buscando por uma direção. Que a mente dela seja tocada agora pelo Teu Espírito Santo. Que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua proteção, que ela se sinta abraçada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Ó Deus, que no nosso coração seja plantada a convicção de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é o nosso lugar. Ele é sim um lugar de passagem, de aprendizado, mas não é o lugar da nossa permanência. Nós recebemos pela fé a promessa de que nós venceremos o deserto, que o deserto não é a nossa morada é ao lado do Senhor na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Meu irmão, minha irmã, o deserto não é o seu lugar. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Se essa palavra abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida e a mente das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Você já parou para pensar como seria começar a semana com um propósito mais claro e mais elevado? Muitas vezes, irmãos, a segunda-feira traz consigo o peso da rotina, das contas, dos prazos e dos compromissos. Mas e se você enxergasse esse dia como uma nova chance de viver de forma diferente, com mais luz, com mais propósito e com mais intimidade com Deus? Hoje eu quero refletir junto com você em um texto que está em Efésios 5. Eu te convido a mergulhar junto comigo em toda a riqueza dessa passagem aqui. O apóstolo Paulo nos mostra como viver uma vida que realmente agrada a Deus. Uma vida digna de quem foi resgatado, perdoado e chamado para refletir a luz de Cristo no mundo. Se você deseja uma semana abençoada e transformadora, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque essa mensagem pode mudar não apenas o seu dia, mas ela pode mudar a sua história. Ela pode mudar o rumo da sua jornada. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós já postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a Deus todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações,
porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma instituição. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Efésios capítulo 5, no versículo 1, começa com um convite, mas que também é um desafio. Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 2, Paulo completa: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essas são palavras muito fortes. Ser imitador de Deus não é só sobre praticar boas ações. É sobre um estilo de vida moldado pelo caráter de Cristo. A carta aos Efésios foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro urbano muito importante, mas também profundamente marcado pelo paganismo, pelas práticas imorais e pelo culto à deusa Ártemis ou Ártemis. O apóstolo Paulo, quando escreveu para essa igreja, ele estava exortando os cristãos a viverem de forma diferente do mundo ao seu redor. Não apenas se afastando do pecado, mas assumindo uma nova identidade em Cristo. Efésios é uma carta que fala da identidade e da prática do cristão. Depois de mostrar, nos capítulos anteriores, quem nós somos em Cristo, Paulo agora começa a mostrar como nós devemos viver em Cristo. E aqui ele não está falando de moralismo, mas de uma resposta prática ao amor e à graça que nós recebemos. Se você está em Cristo, você precisa definitivamente abandonar as trevas. A partir do versículo 3, Paulo é direto quando ele condena a imoralidade, a impureza, a ganância e a linguagem vulgar. Ele escreve o seguinte, no verso 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Esses pecados não combinam com a nova vida em Cristo. Os cristãos de Éfeso estavam inseridos em uma sociedade onde a imoralidade sexual era não só tolerada, mas celebrada. Para aquelas pessoas, abandonar esses hábitos era um verdadeiro recomeço e também um ato contracultural. Era como se você estivesse nadando contra a maré. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, irmãos: não deixem que a sua vida imite o padrão do mundo. Eu vou dizer novamente para você guardar isso. Não deixe que a sua vida imite o padrão do mundo. Vocês são diferentes porque foram comprados por Cristo. No verso 8, ele declara o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários: eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheia do Espírito Santo. Isso não é só uma metáfora bonita ou uma frase para você colocar
no seu status. Ser cheio do Espírito Santo, ser luz, significa expor o mal, trazer clareza onde há confusão, ser instrumento de cura onde há feridas. E é interessante a gente perceber que Paulo não diz que nós estávamos na escuridão. Ele diz que nós éramos essa escuridão. Antes vocês eram trevas. É o que ele está dizendo aqui. Isso revela a profundidade da transformação. Nós não mudamos apenas de ambiente. Nós fomos transformados na essência. E agora, como filhos da luz, somos chamados a andar em integridade, bondade e verdade. O versículo 14 conclui esse trecho com um clamor que ecoa para todos aqueles que desejam recomeçar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aleluia. Essa é uma palavra para você que está começando mais uma semana, talvez cansado, sobrecarregado, desanimado. Desperta. Cristo quer resplandecer em você e através de você. Nos versos finais desse trecho aqui, Paulo exorta o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que palavra atual, não é verdade? Os dias são maus. E como têm sido maus? Mas nós somos chamados a viver com propósito, com sabedoria, com entendimento e permanecendo na vontade de Deus. Ao invés de se embriagar com o vinho, e aqui eu não falo só do vinho, bebida alcoólica, mas talvez o vinho desse tempo, as distrações, isso aqui, que tem tirado a nossa atenção por tanto tempo, as ilusões desse mundo. No verso 18, Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito. Essa expressão no grego tem o sentido de ser continuamente preenchido, ou seja, é um processo diário. Comece a sua semana pedindo isso a Deus. Espírito Santo, me encha novamente. Amém? Espírito Santo, me encha novamente. E como evidência dessa plenitude, ou na interpretação de alguns, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no versículo 19, Paulo nos chama a cantar. Cantar o quê? Cantar qualquer coisa, pastor? Não. Ele diz para cantar salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. E louvar o Senhor de coração, com música, agradecendo e nos submetendo uns aos outros com humildade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida marcada pela adoração, pela gratidão e pelo amor ao próximo. Você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma semana diferente? Comece vivendo como filho da luz. Abandone os velhos hábitos. Permita que Cristo resplandeça em você. Busque a sabedoria que vem do alto e seja continuamente cheio do Espírito. Essa é a chave para um recomeço verdadeiro. Não apenas na segunda-feira, mas a cada novo dia que Deus nos concede. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e escreva pela fé: eu sou cheio, eu sou cheia do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse novo dia
por essa nova semana e por essa nova chance que o Senhor nos dá de viver como filhos da luz. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra, que nos desafia, nos exorta e também nos consola. Hoje, queremos declarar pela fé que não queremos mais viver como antes. Nós nos arrependemos dos caminhos de trevas, da imoralidade, da impureza, da ganância, das palavras que dizemos muitas vezes sem levar em conta a presença do Teu Espírito em nós. Nos arrependemos da nossa negligência espiritual. Pai, nos ajuda a abandonar tudo aquilo que desagrada ao Teu coração. Desperta-nos, Senhor. Se estivermos adormecidos espiritualmente, que o Senhor nos acorde com a Tua luz. Que Cristo resplandeça sobre cada um de nós. Que esta semana seja marcada por atitudes sábias, por palavras cheias de graça, por relacionamentos saudáveis e por uma vida conduzida pelo Teu Espírito. Enche-nos com a Tua presença, Espírito Santo. Que a nossa casa seja cheia de louvor. Que o nosso trabalho, toda obra das nossas mãos, seja para o Senhor um altar de adoração. Que o nosso coração seja grato em todo o tempo. Que o Senhor nos proteja dos laços do inimigo, nos dê discernimento para aproveitar cada oportunidade e nos mantenha firmes na Tua vontade. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, que recebam nesse momento um novo fôlego, uma nova esperança, uma nova direção. Que esta semana seja um recomeço abençoado, favorável, guiado pela Tua luz. Eu apresento a Ti cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada lágrima, cada clamor. Por isso eu peço a Ti que conceda aquilo que os Teus filhos estão clamando aqui, segundo a Tua vontade, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Abandone esse pecado. Abandone esse pecado. Deus não comunga com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas por Ele. Seja santo como Deus é santo. Amém? E se essa palavra falou com você, não guarde ela só para ti. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo. Ela tem um poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez. E Te louvamos pelo privilégio de podermos estar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza,
toda distração. Repreende na nossa mente toda a incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes, aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos, e você estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente.
ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer, esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita
em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus. Que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí
no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja, que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o coração aberto para receber a Tua direção e a Tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as Tuas promessas são para aqueles que andam nos Teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da Tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a Tua presença. E que buscar a Ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem
fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção, a obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e Ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele. A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus. É andar em obediência,
é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor, e nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a Tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as Tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a Tua vontade, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de Ti, pelas pessoas que se afastaram dos Teus caminhos e que, pela Tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o Teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção, dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar uma nova fase na sua vida, repleta da Tua presença, cheia
das tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.